nunca sejamos o pior cego. No texto do Evangelho de hoje, temos a história de um homem que ficou cego, cujo nome era Bartimeu. Não sabemos os motivos que o levaram à cegueira, apenas que esta possivelmente fez dele um pedinte de esmolas, um pobre coitado, um rejeitado pela sociedade. Ele não era cego de nascença, pois pediu a Jesus que pudesse ver de novo, versículo 51. Imediatamente após o seu pedido, Bartimeu foi curado e tornou-se um seguidor de Jesus. Não apenas a sua visão física foi restabelecida. Nesse dia, ele recebeu também a cura da sua alma. Ficar cego em determinada fase da vida deve ser um acontecimento extremamente angustiante, muito ruim. Naquela sociedade da época de Jesus, nem se fala, pior ainda do que hoje. Se para uma pessoa pobre, comum, a vida já não era fácil, que dirá para alguém que, além de ser pobre, ainda perdesse a visão? Entretanto, cabe nos lembrar que, ainda que pior que a cegueira física, é a cegueira espiritual. No texto de hoje, no livro de Isaías, lemos que o povo confessou os seus pecados e pediu perdão a Deus. Como consequência da cegueira espiritual na qual aquelas pessoas estavam inseridas, muitas injustiças vinham sendo praticadas, a verdade estava sendo torcida, os crimes aumentaram e quem tentava andar direito era perseguido. Em um dado momento, eles, o povo, eles reconheceram que estavam andando feitos cegos. Eles estavam tropeçando em plena luz do dia e apalpando as paredes para ter equilíbrio, falando numa linguagem metafórica. A falta de visão espiritual os tinha afastado a tal ponto do ideal de Deus para suas vidas que tudo parecia trevas ao redor deles. Como disseram, os seus pecados os acusavam, as suas consciências estavam pesadas, sentiam-se culpados por terem se desviado do caminho do bem. Contudo, o mal não dura para sempre. A partir do momento em que eles reconheceram o erro e pediram perdão, refazendo o pacto com Deus, este prometeu restabelecer a ordem e salvar os penitentes. Obviamente, cada uma daquelas pessoas colheu os frutos daquilo que plantou, pois o sofrimento é necessário e faz parte da remissão dos pecados. Mas eles voltaram atrás, reviram seus conceitos e mudaram de vida a partir daquele momento. O texto da epístola de hoje nos adverte quanto ao perigo que é abandonar a fé e entregar-se aos desejos e sentimentos contrários aos valores do reino de Deus. Também faz uma advertência e um chamado ao crescimento espiritual, dizendo ser inadmissível que cristãos já com uma certa caminhada no Evangelho ainda sejam inexperientes, ingênuos, imaturos, que se deixam levar por paixões e desejos da natureza humana, sem uma base espiritual sólida em assuntos centrais da fé. A responsabilidade pela nossa cegueira ou visão espiritual é totalmente nossa. Cabe a cada pessoa cristã buscar o seu crescimento e desenvolvimento através do estudo das Escrituras, da fé e da prática das boas obras. Como diz o ditado popular, o pior cego é quem? Aquele que não quer enxergar, não é? Acontece por vezes da nossa vida estar andando para trás. Provações vindo, uma após a outra. E mesmo assim, nós não paramos para analisar a quantas andam a nossa vida espiritual, a quantas andam o nosso estudo das Escrituras, a nossa comunhão com Deus. A gente não para analisar, só fica reclamando que está passando um monte de dificuldade, né? Mas o problema é sempre do outro, a culpa é sempre do outro, nunca é nossa. Nós estamos perfeitos. Às vezes a gente não dedica nem meia hora para estudar a Bíblia, não participa dos estudos, não vem na escola bíblica, não aprende nada, né? Muito mal a gente vem na celebração do domingo para tomar a Eucaristia, depois vai embora e esquece até que existe igreja. E a gente fica se perguntando por que as coisas estão acontecendo comigo, por que está tudo tão difícil. Muitas vezes é relapso nosso mesmo. Nós estamos andando fora do caminho de Deus. Não pedimos
pedimos a ajuda a Jesus, mas ficamos sentados à beira do caminho, vendo a vida passar e nos lamentando. Bartimeu estava sentado na beira do caminho, mas quando Jesus passou, ele gritou e correu atrás de Jesus. Mesmo as pessoas falando, para de falar, não perturba ele não, deixa não sei o que, né? Reclamaram. Mas ele continuou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não se conformou em ficar ali sentado na beira do caminho, vendo a vida passar. Ele se levantou e correu atrás de Jesus, na primeira oportunidade que ele teve. Ele não via, né? Alguém ajudou ele a ir até Jesus. Jesus falou, tragam ele para mim. Mas ele não ficou ali só sentado, se lamentando dos seus problemas, da sua cegueira, da sua pobreza. Ele buscou uma alternativa. Ele correu atrás. Quando essas situações nos advêm, o mais aconselhável é que nos apeguemos com mais fé e amor a Deus, revendo as nossas atitudes e, se for o caso, mudando de vida, mudando o caminho, mudando o percurso. Precisamos alimentar a nossa fé todos os dias, para que quando as provações chegarem, aguentemos firmes até que elas passem. Pois, infelizmente, muitas pessoas nessas horas viram as costas para Deus e seguem sozinhas, trôpegas, cegas. Que nós possamos sempre buscar a visão de Jesus, alimentando-nos com a palavra de Deus, para nunca ficarmos cegos espirituais. E se mesmo assim, caso alguma coisa de ruim vier a nos acontecer, que possamos fazer como Bartimeu, pedir socorro a Jesus, receber a cura da alma e segui-lo fielmente. Que Deus nos abençoe. Amém.